Mano, o Ah, Jusilei tem nacionalidade palestina. Só isso que eu queria falar. o Jusilei jogador, que era do Corinthians? É, mas era pra ele poder jogar na China. Mas eu só tô meio chocado com isso, mas tudo bem. Segue a vida. Vamos lá, vai. Bota no mudo aí. 3, 2, 1. Fala, seus Capitão Corona, continua tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que já não aguenta mais ficar em casa, mas sabe que ainda nada voltou ao normal. Então, chega mais que, cuidado com o tempo seco Matheus, e liga o ventilador Rafita. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, fala Matheus, como vai Barbacena, tudo bem? E aí, pessoal, essa semana tava muito frio. Terça-feira eu acho que fez 9 graus. Mas agora tá quente, então tá tudo bem. Volta o tempo seco, o que eu acho muito ruim. Mas tudo tranquilo por aqui. E lembrando todo mundo de não se esquecerem de nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Nas duas primeiras é @TailgateZone e no Twitter é um pouco diferente, TailgateZone_BR. Lembrando que esse podcast está disponível nas principais plataformas e você também pode ouvir e ver a gente no YouTube e também ver a gente no Instagram agora. É isso aí. E essa, como que fala mesmo, Rafik? Essa variação térmica tá matando a gente, né? Boa tarde, tudo bem com você? Oba, meu povo, boa tarde. Tá matando, né? Sei lá, 2 ou 3 dias atrás eu tava de casaco aqui no Rio de Janeiro, 13 graus, e hoje tá passando de 30. Eu não sei exatamente quanto tá, mas tá muito forte. Tá muito forte. O calor do inverno aqui durou uma semana. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Essa é boa, hein? Essa é muito boa. Bom, meninos, vamos então para algumas rapidinhas e depois vamos para o assunto principal desse podcast. E dessa vez a gente vai fazer a rapidinha sendo rapidinha mesmo, hein? Por favor. Um giro pelas notícias da semana. James for three. Bang! At the buzzer! Bom, Matoca, começamos então pela NBA. Carmelo Anthony, com 36 aninhos, finalmente chega aos playoffs para jogar contra o LeBron James. E com 36 anos o bicho jogou bem, hein? Pois é, ainda mais no jogo 1 que teve a vitória de Portland, ele jogou bem, fez uma boa quantidade de pontos e conseguindo até botar a bola de 3 ali no final para meio que cravar o punhal da vitória. Mas é interessante ver porque até pouco tempo ele não tinha time, não tinha muito espaço nos outros times e é bom ver ele voltando a jogar bem. E em Portland que ele pode ajudar muito, já que é um time que não conta com tantas peças de tanta qualidade às vezes. E vamos ver como que vai se dar no ano que vem, se ele continua em Portland, como que vai se dar o resto da carreira dele, porque ele tá tentando mostrar que ele ainda tem lenha para queimar e pode ajudar algum time assim. Realmente. É engraçado que ele é contemporâneo do mesmo draft que o LeBron e jogaram por muito tempo na Conferência Leste, mas é a primeira vez que eles se encontram em playoffs. Isso aí é maravilhoso, né? E os dois jogando muito. Bom, Matoca, você de novo. Paul Richardson voltando ao Seahawks. Que coisa, não? Você acha que vai adiantar alguma coisa? Ajuda esse corpo de recebedores do Seahawks ou já estava bem montado lá com o DK Metcalf e com o Tyler Lockett? Eu não vejo lá como um grande upgrade assim não, porque ele não estava sendo muito especulado, não tinha uma demanda muito grande atrás dele. Eu acredito que ele voltou até por conhecer o playbook, conhecer o quarterback e assim, é uma ajuda bom para quando precisar de um desafogo, mas lá já está muito bem servido com Lockett e o Metcalf e
sei lá, acho que não foi nada demais, não. Mas é uma boa adição para você ter um recebedor que já conhece o sistema, né? Bom, Matheus, não foi só essa movimentação aí que a gente tem, teve uma muito mais impactante, que é Yannick Ngakoue sendo trocado. Finalmente o pedido dele foi aceito e ele foi trocado dos Jaguars para o Minnesota Vikings. Que defesa é essa dos Vikings, Matheus? Bom, eles tinham perdido muito com a saída do Everson Griffin, né? E para melhorar isso, trazem o Yannick Ngakoue do Jacksonville Jaguars. E, bom, saiu até barato, porque eles queriam uma escolha de primeira rodada, deram uma de segunda e uma condicional de quinta, que pode virar uma condicional de terceira. E, bom, é um pass rush, speed rusher, né? Aquele cara que chega rápido. E é bom, ele vai ajudar muito essa defesa. Só que entra naquele problema que a gente tá vendo há algum tempo no Minnesota Vikings, que é salary cap. Que se você trocou... agora eu não sei de cabeça se o contrato dele tá vigente ou não. Se ele já tinha renovado. Mas se você trocou e tem que renovar com ele, você vai ter que fazer um malabarismo. Se você trocou e o contrato dele já é pesado, então já meio que vai pesar na folha salarial, no cap do Vikings, que tem Kirk Cousins recebendo tudo em dinheiro garantido até 2021, se eu não me engano. Mas é o Vikings tentando remontar sua defesa, que perdeu algumas peças, e vamos ver como que vai ser. Agora tem que ver a secundária do time, como que vai ficar. Então, o contrato dele ainda é desse ano, ainda para essa temporada, e no ano que vem ele já é free agent. Então, se ele jogar bem, tem a chance dos Vikings reestruturarem o contrato e tudo, mas o cap lá em Minnesota realmente é um negócio impactante, bem preocupante. Bom, chegamos então aqui ao assunto principal desse podcast, onde nessa semana Milwaukee Bucks decidiu não entrar em quadra devido à violência policial contra Jacob Blake, e isso engatilhou uma série de protestos por todas as ligas. A gente chegou até a colocar isso em redes sociais, a gente comentou isso no Buzzer Beer, a gente comentou isso também no Walk Off Beer, e o negócio tomou uma proporção de todos os jogadores unidos, e eu não digo, quando eu digo isso, não digo só das ligas americanas, não. Teve jogos de tênis que foram desmarcados, teve muito jogador dando seus 2 dedinhos de prosa sobre isso, e foi algo bem impressionante, né, Rafi? Que eu acho que a gente nunca viu uma movimentação assim tão forte, talvez desde os Panteras Negras. Não sei, o que você acha? Cabeças para baixo, braços erguidos e mão fechada, coberta por uma luva negra. Esse gesto que aconteceu nas Olimpíadas de 1968 no México, e ficou marcado na história, nada mais é do que uma referência ao movimento dos Panteras Negras. O movimento surgiu como um grupo que defendia a resistência armada contra a opressão dos negros nos Estados Unidos nos anos 60. O grupo nasceu prometendo patrulhar os bairros de maioria negra, para proteger seus moradores contra a violência policial. Eu diria que, pelo menos, o que eu estudei de história de esporte, da forma como foi e com conteúdo fora do esporte, eu nunca vi. Eu nunca vi. Acho que nem o caso dos Panteras Negras pode ser comparado, até porque o esporte, não é esporte olímpico, mas o esporte de modo geral sempre teve aquela visão de que o esporte não se mistura com política, né? O esporte não é local para se fazer protesto político. É uma visão que, felizmente, tem sido devidamente revisada e mostrada que, na verdade, é apenas um simulacro de ideologia tem algum tempo. E isso está começando a causar consequências. A primeira consequência é o Milwaukee Bucks ter iniciado esse processo. E acho muito, muito interessante que tenha sido o Milwaukee Bucks, porque, para quem não sabe, o incidente em relação ao Jacob Blake
aconteceu no subúrbio de Milwaukee. Então é o time da região, como a gente já brincou aqui, é a prata da casa. É muito importante que tenha sido o Milwaukee a começar esse processo. E foi impressionante. Do jeito que foi, eu nunca vi disso se espalhar para vários esportes. O beisebol teve vários jogos cancelados, tênis teve jogo cancelado, na NFL teve time cancelando treinamento para fazer protesto. Tem mais um esporte que foi até fora dos Estados Unidos, que eu esqueci agora qual foi. Assim, tomou uma proporção muito interessante. Né? Mais interessante ainda é que a gente pensar, e aí vem a história que explodiu de vez, essa história de que esporte e política não se misturam, que isso tudo aconteceu exatamente na quarta-feira, no meio da convenção republicana que eventualmente oficializou a candidatura do Trump à reeleição, né? E isso acabou tirando, logo o Trump, que adora uma mídia e gosta de fazer todos os seus relatórios e suas comparações em relação à mídia, ao alcance que o evento alcançou. É interessante que esse evento, histórico da forma que foi, sugou a mídia da Convenção Nacional Republicana e ninguém falou da Convenção Nacional Republicana na quarta-feira e, sinceramente, o próprio discurso do Trump na quinta-feira, que é tradicionalmente o discurso do candidato que encerra a convenção, foi muito menos noticiado, debatido, do que normalmente se é debatido um discurso de candidato. Foi muito interessante a quantidade de coisa que aconteceu essa semana que sugaram a mídia da Convenção Republicana e com certeza o Trump não deve ter ficado feliz com isso. Bom, esse papo de esporte e política não se mistura, a gente ouve os 20 últimos podcasts que a gente gravou, o pessoal que ainda acha isso e muda sua opinião, porque isso daí não é uma questão de opinião, é um fato, esporte e política se mistura. Mas aí, vamos lá. Primeiro eu gostaria de dar um puxão de orelha em algumas entidades. A primeira é o Green Bay Packers. Meu time de coração, time do Rafik. Não sei se o Rafik vai falar sobre, né? Adicionar algum comentário. Mas igual o Rafik falou, o fato aconteceu em Kenosha, no estado de Wisconsin. E o estado de Wisconsin, para quem não conhece, tem muito do orgulho de ser de Wisconsin. O tal dos T-Heads é porque o estado é o maior produtor de laticínio dos Estados Unidos e o pessoal adotou isso porque eles gostam muito dessa identidade de ser de Wisconsin. E, bom, igual o Rafik falou, o primeiro time que puxou o bonde boicotando os jogos foi o Milwaukee Bucks. Na verdade, começou na terça-feira com os Lions cancelando um treino. E os jogadores do lado de fora, acredito que até parte da comissão técnica, e o pessoal falando tipo assim, olha gente, isso é maior do que o futebol não é importante hoje e a gente precisa, realmente mudar alguma coisa. Os Lions, que é rival do Green Bay Packers. E de noite tinha já saído a notícia de que o time do Toronto Raptors estava cogitando boicotar o jogo 1 da série seguinte dos playoffs contra o Boston Celtics, de forma para ajuda na causa, né? Boicote para mostrar o problema e boicote para dar mais visibilidade ao que aconteceu. Só que acabou que ainda era conversa e no dia seguinte o Milwaukee Bucks puxou a fila e vários outros jogos foram cancelados. Só que por que tem que puxar a orelha do Green Bay Packers? Porque o incidente ele aconteceu, eu não sei se foi na semana passada, e na terça-feira o Detroit Lions, rival do Green Bay Packers, já tinha se posicionado. Na quarta-feira, um time da cidade já tinha boicotado um jogo de NBA, de playoffs de NBA. Tá que era um jogo que eles iam ganhar, tanto que, se não me engano, ganharam depois. E beleza. Só que boicotaram um jogo. Isso, por uma logística, é muito difícil. E fizeram
a NBA, até outros esportes, ficarem sem jogo nenhum até sexta. E o Green Bay Packers ficou 2 dias sem se pronunciar, sem soltar uma nota. Para no dia seguinte dar uma coletiva com alguns jogadores negros, tipo o Billy Turner, falando sobre. E, enfim, perdeu o timing, perdeu o tempo que poderia ter falado, o tempo que poderia ter agido em prol da causa, e se perdeu nisso. Devia ter sido quem puxou a fila na NFL e não foi o que aconteceu. Teve a ação no dia seguinte, mas, assim, cancelou o treino na quinta-feira, mas pareceu muito mais protocolar, porque pediram para fazer isso do que porque eles decidiram agir assim. E o segundo puxão de orelha vai para a NHL, porque, bom, isso eu vi até alguns perfis brasileiros reclamando. Se eu não me engano, o perfil do Puck Brasil é dirigido por um brasileiro que é negro, e ele não estava muito confortável com a situação. E o que acontece? Na quarta-feira cancelaram os jogos da NBA, de tarde, mais ou menos. E a NHL seguiu a vida deles. E foi, assim, de uma insensibilidade tremenda, porque você tenta bater, se mostrar como uma liga progressiva, você tenta se mostrar como uma liga alternativa para o pessoal, e aí quando acontece um negócio desse, você segue o jogo, amanhã a gente vê o que a gente faz. E o pior disso tudo é que a liga colocou na mão dos jogadores. A liga virou e falou, olha, se os jogadores quiserem, eles boicotam os jogos que vêm por aí. Mas a liga mesmo não disse que não ia fazer nada. E, assim, às vezes não tem que partir dos jogadores. Tem que partir da liga, do pessoal virar e falar assim, olha, realmente, não tem clima para ter jogo. Não tem por que ter jogo. O hockey não é importante hoje. E cancelar os jogos, igual aconteceu. No dia seguinte, teve uma coletiva de imprensa, primeiro com 40 jogadores que estavam na bolha, o que foi péssimo porque foi uma baita aglomeração, e depois com técnicos, e eles decidiram também cancelar os jogos de quinta e de sexta. E beleza, a gente não pode, não é que não pode cobrar tanto, mas fica mais difícil cobrar da NHL, porque a NHL é uma liga que, se você tiver, acho que eu fiz as contas outro dia, você não tem mais do que 20 ou 30 jogadores negros na liga. E, assim, você não tem tanta representatividade na liga. Ao contrário da NBA, que a grande maioria de jogadores são negros. Então, é difícil isso. Ainda mais que recentemente teve um problema com o Logan Couture. Ele é center do San Jose Sharks, e ele postou que ele estava meio que juntando com alguns jogadores, e eles não tá, e tipo, falando de eleições, ele falando que meio que era a favor do Trump, e o pessoal meio que tipo torcia o nariz para ele falava do tipo, nossa, mas agora é assim, do tipo, não escuta os dois lados, e depois ele até se desculpou pelo que pareceu ser, mas é um jogador importante do time dele e que tem essa visão. E eu gosto de lembrar que racismo e xenofobia a linha é muito próxima. E na NHL tem muito jogador eslavo, tem muito jogador russo. Europeu não sofre tanto, mas tem o russo e eslavo, eles costumam sofrer um pouco mais com isso. E também, por exemplo, tem o Nazem Kadri, que é um jogador que está jogando demais pelo Colorado Avalanche, e ele é muçulmano. E essa linha do racismo e tolerância religiosa também é muito próxima. E demoraram para fazer isso. O Kadri foi um dos porta-vozes dessa coletiva de imprensa no dia seguinte, e, bem, ele falou,
Ele foi uma das vozes. Não sei se por conveniência ou porque ele realmente entendeu que ele tinha um papel ali. E isso talvez a gente nunca saiba. Mas não é só porque a liga é composta de pessoas majoritariamente brancas que ela não tem que se posicionar. Se é uma liga que se diz progressista, que se é uma liga que quer crescer ainda mais, ela tem que estar a par dos problemas sociais e como que isso afeta o mundo e como que ela pode ajudar. Já tinha começado com o Matt Dumba, né, no início da bolha, apoiando o Matt Dumba, que ajoelhou no hino, né, Matt Dumba, que é um defensor negro do Minnesota Wild, mas não passou muito além disso. E quando voltaram os jogos esses dias, eles colocaram no telão do tipo, a gente ainda joga pela Black Lives Matter, só que fico puxando de orelha porque ter tido jogo na quarta-feira foi de uma insensibilidade tamanha da liga. Ainda assim alguma atitude foi tomada, mas realmente fica a interrogação e o questionamento do quão mais próximo ela está de uma NFL do que de uma NBA, talvez, né, Rafik? Veja, primeiro eu quero dizer que o Matheus está fazendo uma campanha muito forte para tomar o meu apelido de palestrinha, porque essa fala aí agora foi maior do que todas as minhas falas, acho que na história do Tailgate. Mas eu queria falar quanto ao Green Bay, porque a fala foi tão grande que acabou ficando perdido lá no início. Matheus, mesmo dizer que eu torço pro Green Bay sempre é uma palavra muito forte. Eu torço tanto pro Green Bay que se algum jogador meu do Fantasy enfrentar o Green Bay, eu vou torcer para ele meter uns 5 touchdowns contra o Green Bay. Eu torço, mas aquela torcida bem... Não dá para comparar, por exemplo, com o que eu torço pro Yankees. Que, por exemplo, o Pete Alonso meteu o home run da virada na sexta-feira. Eu fiquei pau da vida, apesar do Pete Alonso ser do meu time de Fantasy. Mas eu não esperava nada diferente do Green Bay. Você espera uma compaixão de um Stalin? Você espera uma racionalidade de um Hitler? Claro, todos são exemplos muito, muito extremos, óbvio. Não quero comparar, não estou querendo dizer que o Green Bay é nazista ou comunista. Longe disso. Mas você não pode esperar aquilo que as pessoas e as instituições não podem dar. O Green Bay, a gente sempre já falou aqui que é o único time das ligas americanas que não tem um dono. Né? Ele tem acionistas. E grande parte dos acionistas são moradores da própria cidade de Green Bay. Green Bay, por sua vez, fica num estado que a gente já falou aqui, que é o Wisconsin, fica no meio oeste, aquela batalha pelo meio oeste, que é totalmente dividido, né? Justamente onde os conservadores e os liberais se engalfiam em todas as eleições. E Green Bay fica justamente na parte mais conservadora do estado. Veja, o condado onde fica o Green Bay vota em candidatos republicanos desde 1968. Há duas míseras exceções. A reeleição do Clinton, que é um candidato bem centrista, talvez seja o candidato democrata mais republicano dos últimos 60 anos. E na primeira eleição do Obama, naquela onda do Yes You Can, né, etc., o condado onde fica o Green Bay votou em democrata. De resto, sempre foi um condado extremamente conservador, muito branco, é um condado extremamente branco. Eu, por acaso, estou aqui até olhando a internet para tentar achar a porcentagem de brancos e negros no condado. Eu não consegui achar, mas o Distrito Federal, que é um pouquinho maior que o condado, bem maior que o condado, mas que engloba ali a principal área de Green Bay, é 87% branco em Green Bay. Logo, os acionistas do time vão ser, em sua grande parte, republicanos brancos. Você vai esperar que o time vai se posicionar? Não vai, é esperar de quem não tem. No caso, por exemplo, de instituições que têm um dono, e de preferência esse dono precisaria pensar em aumentar suas vendas, em ficar melhor com a opinião pública, a gente poderia até discutir. Mesmo times que ficam, teoricamente, em áreas bastante conservadoras, poderiam tomar uma atitude. Agora, se o CEO de Green Bay toma uma atitude que a maioria dos acionistas é contra, os acionistas que chamam uma assembleia e tira ele. É um pouco mais complicado. Não dá para esperar o que não tem. É só estudar um pouquinho ali a demografia, a política da região de Green Bay, que você entenderia por que o Green Bay não se pronunciou.
E se você torce para Green Bay, ou você aceita esse fato, ou você deixa de torcer. É igual aquele seu primeiro texto aqui no Tailgate. Ele não perde a oportunidade, né, Matheus? Você viu? O cara é vingativo. O cara gosta de lembrar que eu torço pros Astros, pô. Eu não torço de verdade. Igual ele torce pro Green Bay, eu torço bem menos pros Astros. Mas, Rafi, não era nem. Primeiro, sobre o palestrinha, eu treinei isso a semana inteira, porque eu fiquei com isso na cabeça. E por isso que deu muita coisa pra falar. Mas. Eu não era o que eu esperava. Não esperava que Green Bay fosse e falasse, não, vamos fazer uma marcha de atletas. Eu, com certeza não. Mas eu também não esperava que fosse ter uma atitude do tipo assim, tão apática. De esperar 2 dias e virar e sem soltar sequer uma nota. Do tipo, olha, estamos vendo o que está acontecendo em Kenosha e somos totalmente contra a repressão policial. Faltou isso e o time, eu entendo tudo isso do conservadorismo, né, em algumas partes dos Estados Unidos, mas faltou uma atitude mais assim assertiva do time, nem que seja para mostrar que está a par das coisas, que querendo ou não, por mais conservadores que as pessoas sejam, elas às vezes acabam fazendo isso para não perder dinheiro. E isso a gente entende que o mundo corporativo tem disso. Igual a gente já falou em alguns episódios. E nem por isso eles decidiram falar alguma coisa, fazer alguma ação qualquer. Então, por isso que ficou o puxão de orelha, porque eles ficaram empurrando o problema e falaram, quando se tornar sustentável, aí a gente faz alguma coisa. E foi isso que aconteceu. Basicamente, na verdade, o problema é o Green Bay, né? Porque é uma cidade que a gente já falou aqui, teoricamente não poderia ter time de grande liga nenhuma, mas que por questões históricas, que a gente já explicou aqui, justamente pelo fato do time ser comandado por acionistas que são moradores de Green Bay, o time não sai de Green Bay e não tem mercado para 2 times do Wisconsin. O Wisconsin não é um estado tão grande assim que segura 2 times de NFL tão próximos assim. Então, justamente, se o time tivesse baseado em Milwaukee e não em Green Bay, a atitude provavelmente seria diferente. Realmente, bem capaz mesmo. Mas, assim, além de protestos, não ficar só no protesto e só na hashtag, o que a gente tem que falar é que realmente o que os jogadores da NBA conseguiram e com quem eles conversaram e com quem eles trataram a forma como eles iam conseguir isso foi bem emblemática, né? Então, rolou um papo, LeBron James e mais um grupo de jogadores foi atrás de Barack Obama para conversar o que eles poderiam ofertar e como eles poderiam peitar a liga e os donos para conseguir realmente ações com relação à luta antirracista, né? Então, a princípio saíram três acordos entre a liga, entre a NBA, a Associação de Jogadores da NBA, que foram o primeiro em ter mais engajamento cívico, né? Promover mais o engajamento cívico, liberar os ginásios da NBA como locais de votação, e isso entendemos que é bem importante, né, Rafik? E o terceiro ponto, que foi aplicar mais ainda, durante os jogos de playoff, outras propagandas e promover assuntos como vote mais, como isso aqui é racismo, colocar história negra, vamos dizer assim, em comerciais, e a NBA voltou muito bem dessa forma. Achei muito interessante, é fundamental a disponibilização dos ginásios e é uma atitude que está indo além da NBA. Vários times da NFL, da NFL eu não sei, mas da MLB com certeza. Vários times da Major League já ofereceram também seus estádios para ajudar na logística de votação. Votação essa que vai ser extremamente complicada justamente por causa da pandemia e o fato de que muitos e muitos estados, de última hora, por causa da pandemia, liberaram o voto pelo correio. E, ao mesmo tempo, você está vendo que o correio americano está passando por uma grave crise, em certa parte comandada pelo presidente, que não quer que os votos pelo correio sejam computados, porque as pesquisas mostram que, de modo geral, quem quer votar pelo correio, em sua maioria, são democratas. E é importante que, mesmo que seja muito tarde para que esses locais sejam reais sessões eleitorais,
Se eles simplesmente servirem para que as pessoas, ao invés de depositar seus votos pelo correio, depositem no estádio, que o estádio diretamente vai entregar para a autoridade eleitoral do estado, lembrando que nos Estados Unidos não há uma autoridade nacional eleitoral, cada estado tem a sua, e cada estado tem a sua forma. Tem estado que tem uma autoridade eleitoral, tem estado que é direto com o governador, tem estado que é com o secretário de estado, tem estado que o secretário de estado é eleito, tem estado que o secretário de estado é indicado pelo governador. Cada estado tem a sua forma, é bem diferente do Brasil. É fundamental. É claro que não dá para generalizar. Por exemplo, pegar o caso dos 2 times da MLB de Nova York. Apesar de Nova York, de modo geral, ser um dos estados em que há mais temor em relação à eleição por correio, porque é um estado muito grande, que não tem a menor estrutura e nunca se utilizou da votação por correio. Para você poder votar pelo correio até anteontem, ou semana passada, para ser mais exato, você tinha que ter um motivo muito forte, como, por exemplo, morar fora de Nova York. É por isso que o Trump, inclusive, votava pelo correio, mesmo tendo domicílio eleitoral em Nova York, porque ele, como morava na Flórida, ele estava dentre as raríssimas possibilidades que o estado de Nova York permite você votar por correio. Olha que Nova York foi o primeiro lugar a ser muito atingido pela Covid, etc., e nem isso moveu o estado a aceitar o voto por correio. Lembrando que eu estou falando de um estado que tem governador democrata, tem senado democrata e tem Câmara dos Deputados democrata. Lembrando também que nos Estados Unidos, em alguns estados, Nova York entre eles, mesmo em estadual, você tem 2 câmaras legislativas, o Senado estadual e a Câmara estadual. E mesmo tendo todo esse domínio democrata, o negócio é tão feio, os nova-iorquinos têm tanto medo do que pode acontecer numa votação por correio, que só depois de muita pressão, terça ou quarta-feira dessa semana, é que finalmente votaram a permissão para que todo mundo vote pelo correio, caso queira, em Nova York. Só que a apuração das primárias, que já ocorreram depois da pandemia, quando Nova York já estava se recuperando do baque principal, demorou 2 meses. Eu não estou brincando. Os últimos resultados, os resultados das votações mais apertadas saíram 8 semanas depois do dia da eleição. Você imagina uma eleição para presidente em 3 de novembro, o resultado sair 3 de janeiro. 3 de janeiro o Congresso já tem que se reunir para apurar os votos do colégio eleitoral. Então está todo mundo com muito medo de Nova York. Só que os estados de Nova York são muito mal localizados. Eles não servem nem como sessão eleitoral e nem para as pessoas chegarem lá e depositar seu voto pelo correio no estádio. Mas, por exemplo, em Los Angeles, o estádio do Dodgers é excelente para isso. E o Dodgers acabou de se comprometer a liberar o estádio para isso. E nesse ponto foi fundamental o LeBron fazer essa ponte entre os times e o Partido Democrata, que na prática é o partido que mais tem interesse em que a votação por correio ocorra. E aí tem um outro problema. O Partido Democrata, de modo geral, ele tem a visão seguinte: todo mundo tem que ter o direito de votar. Não importa se você é republicano ou democrata. E se você vê a política americana, você percebe que os democratas, muitas vezes, são a favor de legislações que favorecem até os republicanos, desde que isso ajude a que todos votem. Só que, ao mesmo tempo que você diz que você tenta fazer essa direção que todos votam, em muitos locais, a maior parte desses votos são tendentes aos democratas. E aí os republicanos acabam dizendo que os democratas só querem que todo mundo vote para ajudar eles. E aí acaba gerando uma coisa que é cívica, né? Todos têm o direito de votar, acaba ganhando uma tinta política não, a gente só está fazendo isso porque a gente quer que os democratas ganhem. E aí é que o LeBron tem que tomar muito cuidado para que esse movimento não fique extremamente partidário. E mais uma figura aí também que eu queria inserir, que eu comentei, né, que os jogadores conversaram bastante com o Barack Obama também, e uma figura que apareceu e que não se esperava que aparecesse nesse momento foi Michael Jordan. Um cara que sempre ficou afastado de qualquer posicionamento político, de qualquer coisa. Ele realmente conversou com os jogadores dessa vez e para tentar formular opções do que seria feito. Então, só para deixar esse adendo também, porque foi algo que, para mim, foi impressionante. Eu não sei como você viu isso aí, Matheus. Pois eu ia até levantar a pergunta de que será que o LeBron
seguindo isso, ia estar superando o Jordan, pelo menos na questão social, né? Porque na questão social ele já superou, porque o Jordan ficou muito tempo calado e muito tempo sem falar nada. Só que aí entra de novo na questão de que a gente não sabe por que a pessoa está fazendo isso, mas pode ser que o Jordan tenha visto que ele é o único negro dono de franquia na NBA. Ele pode ter parado para pensar isso e por isso que ele está, né, tão engajado ultimamente. E é muito bom a gente ver isso, porque para todo mundo que gosta do Jordan, ele sempre pecou nesse sentido. Sobretudo porque o auge dele foi nos anos 90, que a gente via que tinha muita repressão policial. E ele sempre foi meio alheio a isso. E independente do motivo que ele está fazendo isso, muita gente ajuda muito na causa, porque mostra que, tipo, olha, nem que eu não soubesse no passado, ou não quisesse saber no passado, hoje eu entendo isso. E as pessoas mudam, as pessoas amadurecem, as pessoas começam a entender os problemas e mostra que, tipo, ele passou a entender isso e tá buscando lutar isso. E é o maior nome do basquete, não tem como falar que não é. Então, é importante a ajuda dele, é importante ele estar fazendo isso, e faz bem, não só no sentido de ser uma ajuda para a causa, mas também para ser, assim, uma ajuda para a imagem do ídolo que tá, tipo, tinha esse desconforto quando as pessoas falavam sobre ele. Realmente. Bom, e assim, a gente já disse isso até em texto nosso, que não adianta só a gente se impressionar com o que acontece lá fora. Aqui também tem os seus George Floyd, aqui também tem os seus Jacob Blake, e a gente tem que olhar muito para o nosso quintal. Então, olhando para o nosso quintal, essa semana saiu uma matéria, se não me engano, na Folha, falando sobre a coalizão negra na luta contra o racismo no futebol americano do Brasil. E aí a primeira citação do manifesto deles é que justamente transformar mais do que hashtags. Não adianta só Black Lives Matter, vidas negras importam, porque isso depois de 1 ou 2 semanas isso some, as pessoas esquecem. Então realmente a gente precisa de atitudes, de ações. E é isso que eles estão propondo, né, Rafik? Ô, chefinho, você esqueceu que eu já meio que trabalhei no futebol americano nacional, né? Verdade, realmente. Então, por favor, comenta. Eu li a notícia na Folha, né? E eu achei muito, 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 muito bom isso. Porque ele já começa falando, o Caião, ele é defensive lineman, né? E ele que deu a entrevista para a Folha. E, bom, ele cita que o ambiente ele é muito elitizado e, por consequência, ele sofre dos males de um ambiente elitizado. Eu não lembro de ter visto nenhum caso de racismo, ou nem que seja estrutural, nem que seja implícito, na época que eu trabalhei, né, no Minas Locomotiva. Mas, assim, você via claramente que era um ambiente daquela masculinidade tóxica que a gente já tanto ouviu falar. Que, em certa parte, é compreensível, porque para você jogar futebol americano, você tem que estar, tipo, já diria Luxemburgo, com o negócio virado para cima. O futebol americano é 24 horas, 24/7, isso daí. Porque você precisa de ter muita energia, porque vem um cara de 120 quilos na sua frente que você tem que passar dele. Então, você tem que ter uma energia, você tem que ter esse pico de adrenalina. Só que, igual ele falou, é um ambiente muito elitizado. Eu conhecia muito jogador que realmente morava em Nova Lima, que é um bairro, assim, é uma cidade próxima de BH, mas é onde tem muito, onde o pessoal mais famoso mora. Tinha um que era vizinho de cantor. Então, era um ambiente mais elitizado e
tinha poucos jogadores negros. Eu lembro de muito poucos jogadores negros e muitas das estrelas eram brancas. Tipo, muitos dos melhores jogadores eram brancos. E às vezes do que eram negros rolava uma ajuda. Eu lembro que eu fui parte do Minas Locomotiva e a gente não tinha tanto dinheiro. E a gente fez alguns testes e tinha um cara que era muito bom. Só que lá, querendo ou não, o pessoal tinha que pagar mensalidade e outras coisas mais, e esse cara não podia. E aí ele foi pro time rival, né, que era o Jet Eagles, porque o Jet Eagles sabia que o cara era bom e pagou tudo para ele. Pagou equipamento e tudo mais. Então, acaba que, querendo ou não, isso também é um mal do esporte, por ser elitizado, pelo esporte não ser tão grande no país. Então, é um ambiente meio tóxico que vale a pena. E a gente eu pelo menos tenho acompanhado mais, né? Já vinha vendo algumas iniciativas boas. Porque, embora tenha essa masculinidade tóxica, tinha 2 treinadoras, mulheres no time, super respeitadas no time. E cada vez mais a gente vê isso no esporte. Vê um fomento do futebol americano feminino. Então a gente vê que vem melhorando o ambiente. E só que é o que ele falou, tem muito pouco negro, tem muito pouco. Eu não sei se tem negro nos principais como dirigente. E isso é um negócio que a gente precisa ver cada vez mais. E o que eu achei interessante foi que eles foram direto no observatório, acho que é o Observatório de Racismo no Futebol. E que é uma das entidades que, assim, que o trabalho é o mais claro e é o mais bem feito que você vê sobre o racismo no esporte. Então, eles foram direto na melhor fonte possível, conseguiram uma ajuda e estão aí com essa iniciativa. Então, eu acho isso um negócio exemplar, que a gente, assim, o Observatório Nacional de Racismo no Futebol, ele não é tão falado. E é o maior esporte no Brasil por léguas, assim, de longe. E não tem tanta repercussão. E o pessoal num esporte que não tá sendo tão falado assim, já está, antes do esporte crescer mesmo, já está procurando um modo de ter mais diversidade, ter mais igualdade no esporte, e eu acho isso, assim, um exemplo para todos os esportes que estão sendo praticados aqui no Brasil. É isso aí, Matheus, isso que você disse mesmo, é bacana ver que isso já está acontecendo, ainda mais um esporte que ainda é amador no Brasil, e ainda mais ouvir falar disso num jornal grande do Brasil, né, e que pouco se fala sobre futebol mesmo, como você disse. Mas é isso, gente, a ideia é procurar ações mesmo, eu acho que está no dia a dia, está no que cada um faz, eu acho isso muito importante. Chefinho, isso que você falou de fazer uma atitude, um dos principais, né, integrantes desse movimento é o Lucien Costa, que ele é o administrador da página NFL da Zoeira. Todo mundo com certeza já viu algum meme do NFL da Zoeira. E o pessoal estava chamando de NFL da lacração, esses termos que conservador aqui no Brasil gosta de usar. E eu acho que ele continuou incomodado com isso e foi aí que ele partiu para ter a iniciativa. E eu achei isso muito bacana, porque ele é administrador de uma das maiores páginas de NFL no Brasil. Ele virou e falou, vou fazer... Ele não tem como atingir a NFL às vezes, mas ele decidiu atingir o futebol americano aqui no Brasil e decidiu seguir com essa ação. Então, eu achei uma iniciativa muito bacana e um exemplo de como a gente pode mudar as coisas inspirado nas coisas que acontecem lá fora. É isso. E a luta é nossa também. Como a gente já disse em outro podcast, você não é negro, você é branco, mas a luta também é sua. Passa pelas suas mãos. Você ficar calado pode dizer muito sobre quem você é e também sua posição estar um pouco errada. Bom, vamos para as dicas agora então, vai, meus queridos, vamos para as dicas.
E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Bom, galera, as dicas hoje serão um pouco diferentes. Na última sexta-feira, tivemos o falecimento de Chadwick Boseman, para quem não sabe, um grande ator de Hollywood. Ele interpretou vários negros que foram pioneiros, vamos dizer assim. E foi um cara muito importante por isso, ele foi um cara muito envolvido até na luta antirracista, e eu acho que é justo a gente hoje trazer dicas que envolvem Chadwick Boseman. Então o que eu vou pedir para vocês são dicas referentes a ele. Então, Rafik, começando com você, por favor. Sem reclamar. Nenhuma reclamação. Eu não posso, especialmente a minha parte no tailgate é mais de beisebol, eu não posso dar outra dica que não indicar o filme 42, A História de uma Lenda. Bom, quem conhece um pouquinho de beisebol já deve imaginar o que se trata o filme. 42 é o grande número do Jack Robinson, primeiro negro a jogar na Liga Americana de Beisebol. O cara que quebrou a barreira racial da Major League Baseball. E quem fez o papel de Jack Robinson nesse filme foi justamente Chadwick Boseman, um filmaço de 2013. E eu não tenho como não indicar esse filme. Em inglês é só 42, e em português 42 é a história de uma lenda. O número é tão emblemático que em 29 dos 30 times da Major League, o número está aposentado por conta do Jack Robinson, né? Na prática, o 30º time é o Yankees, que aposentou-se com o Mariano Rivera. Mas isso é uma outra história. É clubismo que estraga, viu? Ô, Matheus, traz a sua dica, por favor. Bom, pessoal, o Chadwick Boseman, ele era, para quem não sabe, um ator que ele estava com câncer e ele estava fazendo as gravações do Black Panther, dos Vingadores. E, bem, é muito emblemático porque eu acho que ele sabia o que aquilo significava e ele, ao invés de ceder e não fazer nada, ele decidiu continuar. E tanto que pegou de surpresa todo mundo, porque ele deu entrada no hospital com pouco peso e o pessoal achou que era pro próximo filme dele, sendo que, na verdade, ele já estava num estágio mais terminal da doença. E, bem, dito isso dessa luta que ele teve, ele fez um filme que foi o primeiro filme que eu virei e falei, pô, não, eu gosto desse cara é legal, que bom que ele é um dos atores principais desse filme, que é um filme de futebol americano, que é o Draft Day. Ele é o Vontae Mack, para quem já viu o filme Vontae Mack No Matter What, e é um filme bem bacana, porque ele não explica de forma acurada como é um dia de draft, mas é uma boa encenação e é meio divertido e é bom para se ver, bom para entender o que é o draft. E é com ele, com Kevin Costner, com Arian Foster, o ex-running back do Houston Texans, e é um bom filme para se ver. E é isso. Eu acho que por sermos falarmos de esportes americanos, a gente não tem como falar de Chadwick Boseman e não lembrar do Vontae Mack. O Arian Foster seguiu o mesmo caminho do Baby Ruth? Eu não sabia, não. Os dois fizeram o papel deles mesmo no cinema? Não, ele não faz o papel dele mesmo. Ele é um outro jogador. Ele é ele é um calouro que vai entrar na liga. Só que você olha, eu olhei e falei assim, eu conheço esse cara. Eu fui procurar e eu falei, pô, é o Arian Foster. Só que, tipo assim, ele já tinha uns 28 anos, eu acho, quando ele fez o filme. É Hollywood, né? Tudo pode. Bom, Rafiki já falou de pioneirismo como Jack Robinson, né? E o que é... Eu não acredito muito em coincidências. E eu li isso e realmente a MLB teve que mudar o dia o Jack Robinson Day, porque, obviamente, não teve temporada em 15 de abril. Mas acabou sendo... na sexta-feira, o Jack Robinson Day, justamente no dia de falecimento do Chadwick Boseman. Quando eu fiquei sabendo disso, quando vocês me mandaram a mensagem no grupo da redação, eu fiquei arrepiado. Porque eu não tinha palavras para falar, porque é um cara que eu gosto muito. Ele morreu com 42 anos no Jack Robinson Day. Exatamente. Tem mais isso ainda, Matheus.
E assim, mas ele fez outros papéis também de pioneiro, né? E assim, um que eu queria destacar é o Marshall, de 2017, que ele faz o Thurgood Marshall, que é o primeiro juiz negro nos Estados Unidos, né, Rafik? Esse aí também é uma história bem interessante. Sensacional. E mais importante, ele foi um dos melhores juízes da Suprema Corte na história. É um juiz maravilhoso e que criou muitos precedentes que mesmo nós no Brasil estudamos, porque a história é linda e o filme retrata isso muito bem também. Então, esse é um filme que eu colocaria como atenção, né, como seria a nossa terceira dica, e justamente porque nós não temos aí um quarto participante hoje. E a última dica por minha conta eu não vou deixar de falar isso, por mais seja que todo mundo fale que é pastelão e o caramba 4, mas é Pantera Negra. Eu acho que não tem como a gente ignorar um filme que esse cara fez e que 90% de toda a produção do filme, de todas as pessoas envolvidas eram negras, e tudo que ele também trouxe para o papel, de colocar um estilo de fala que é afro, e toda a cultura que ele resolveu trazer para a criação de Wakanda, porque foi muito dele, muita coisa passou por ele. Se ninguém sabe, aquele negócio dos braços cruzados em cima do peito, o Wakanda Forever, foi criação dele. Então, não, lógico que não o Wakanda Forever, mas a criação, o gesto foi criação dele. Então, assim, eu acho que não tem como falar dele sem falar desse filme, e eu acho que esse filme também representa muito no que a gente está vivendo hoje, é muito importante. O Matheus falou em representatividade lá atrás, e esse filme traz muito isso. Então, eu acho que tão importante quanto ver o filme, né, entender o filme e toda essa questão, procurem vídeos de pessoas pessoas negras reagindo ao filme. exatamente. Crianças negras vendo que, caraca, tem um herói da minha cor agora. E por aí vai. Pra gente que é branco, é um negócio que a gente não consegue entender, mas a gente apoia essa luta e a gente vê o quão importante essas coisas são. Exatamente. Aliás, só uma filigrana jurídica aqui, né? É triste ver que justamente a cadeira do Thurgood Marshall, com tantos precedentes maravilhosos, foi substituído pelo Clarence Thomas e todo o seu fundamentalismo jurídico desde 91, né? Apesar de até hoje ser o único juiz negro da Suprema Corte, a única cadeira negra da Suprema Corte, né? O Thurgood Marshall morreu, o William indicou um outro negro no lugar do Thurgood Marshall, que é o Clarence Thomas, que está até hoje. Só que ele é de um fundamentalismo jurídico e que... Sabe aquele cara aquele pessoal religioso que quer interpretar a Bíblia textualmente da forma como ela foi escrita, sei lá, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás? O Thurgood Marshall faz exatamente a mesma coisa com a Constituição dos Estados Unidos de 1796, 95. Então, é duro ver que a cadeira do Thurgood Marshall hoje está na mão do Clarence Thomas, mas isso é uma filigrana jurídica. É isso. Bom, meninos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês e aquele efusivo abraço para cada um de vocês. Até mais, gente, abraços, mais um podcast pesado, né? Vamos ver se semana que vem a gente consegue melhorar o ânimo. Semana que vem vai melhorar o ânimo sim, porque NFL tá chegando aí. Fica a dica aí pro podcast semana que vem. E eu descobri que quem faz o pai do Arian Foster no filme é o Terry Crews. E eu tô meio chocado. Vai, fala aí, continua. Mas no mais é isso, pessoal. Fiquem bem, bebam muita água, bebam cerveja também, com moderação. E é isso aí, fiquem bem. Se puderem, fiquem em casa. Se tiver que sair de casa, saiam com cuidado e usem máscara. Um forte abraço, até semana que vem. É isso aí. Não bebe com moderação não, porque para aguentar o Brasil ultimamente, só bebendo. Valeu, gente. Até semana que vem. É isso aí, seus Capitão Corona. Acabou mais um episódio do Zonecast. Olha, só não falo que o momento mais triste desse final de semana foi ver as praias lotadas, pois um grande nome faleceu. Chadwick Boseman nos deixou, e ouso dizer que ele não perdeu a batalha para o câncer, mas nos ensinou a lutar. Descanse em paz, Chad. Semana que vem tem mais, e, enquanto a vacina não chega, fiquem em casa, não existe motivo para festa. Por fim, Wakanda Forever. Wakanda Forever!